Boa tarde, Vanessa. O Andes realiza hoje a eleição para a nova diretoria que vai ficar de 2018 até 2020. As eleições acontecem hoje e amanhã aqui no Campus Santa Mônica, também em todo o Brasil. Estamos aqui com o Marco Aurélio, que ele é mesário da seleção do Andes. Boa tarde, Marco Aurélio. Boa tarde. Para você, qual que é a importância de ter duas chapas concorrendo à eleição do Andes, levando em consideração o cenário político atual do Brasil? Boa tarde, acho que é uma boa oportunidade de esclarecer isso. Enfim, a importância de ter duas chapas nesse processo eleitoral é que demonstra uma pluralidade de ideias dentro do nosso sindicato nacional. Temos uma chapa que é da situação, uma chapa que já vem nos últimos 14 anos à frente da direção nacional, e temos uma outra chapa, a chapa 2 Renova Andes, que se apresenta como uma renovação do sindicato. Então, acima de tudo, é importante a participação dos docentes, de todas as docentes, aqui, tanto no Santa Mônica, o Moarama, Educação Física, Ezeba, nós temos locais de votação, até mesmo para reforçar e aumentar a participação docente na votação, porque acho que, independente das duas posições, é importante a gente referendar e legitimar essa nova direção do Sindicato Nacional. Obrigada pelas informações. Vale a pena lembrar que as eleições que os docentes podem votar até amanhã, às 9 horas da noite, aqui no Campus Santa Mônica. É com você, Vanessa. Boa tarde, Vanessa. Nas eleições estão concorrendo duas chapas e é sobre isso que eu converso agora com um dos mesários, Marco Aurélio. Boa tarde, Marco Aurélio. Eu gostaria de saber quais as expectativas do Andes para essas eleições. Boa tarde. Então, nos dias de hoje e amanhã, 9 e 10 de maio, ocorrerão as eleições para o Andes. O que é o Andes? O Andes é o Sindicato Nacional dos Docentes do Ensino Superior. Nesse pleito, nós temos duas chapas concorrendo. Uma chapa, que é uma chapa da situação, e uma outra chapa, que é o Renova Andes 2, é uma chapa que se propõe a ter uma nova direção com uma nova política. As nossas expectativas são as melhores possíveis, porque independente das diferenças das ideias, é sempre importante ter uma pluralidade de discussão dentro do sindicato. Isso promove uma oxigenação e uma melhor amplitude das discussões, das divergências. Em relação a quem pode votar, essa é uma votação que se refere aos sindicalizados do Andes. No caso aqui específico de Uberlândia, nós temos um universo de 1.355 filiados e filiadas, que podem votar hoje e amanhã nos locais Santa Mônica, Umuarama, Educação Física, Ezeba, Campos do Pontal, Ituiutaba, Monte Carmelo e Patos de Minas. Então as eleições acontecem hoje e amanhã, durante da manhã até a noite, depende do local de votação, pelos seus horários de aula, horários de intervalos, enfim. Mas acho que é importante enfatizar que, independente das posições, é preciso votar. Então, acho que é um apelo, tanto nós enquanto mesários, como professores, é importante a participação de todos e todas. Obrigada pelas informações. Volto a ressaltar que a votação vai até amanhã às 21 horas. Com você, Vanessa. Boa tarde, Vanessa. Estou aqui com a professora da UFG, Ione Mendes. Boa tarde, Ione. Boa tarde. Qual a importância dessa eleição para a comunidade docente? Os pleitos que ouvem a manifestação dos professores são sempre muito importantes. É uma demonstração de democracia, de oportunidade de você depositar na urna determinada vertente de pensamento que você concorda num determinado momento. E eu acho isso muito importante, é preciso que a gente preserve esses espaços de escolha. E quais são os desafios para a próxima gestão do Andes? São muitas, né? Nós temos um período difícil, nós estamos vivendo o ápice de um golpe e as universidades federais, os institutos e a educação de modo geral e o ensino superior pode ser assolado com desdobramentos desse golpe de modo muito grave. Então, é papel dos sindicatos, é papel de uma associação tão importante como o Andes, cuidar nesse processo, convergir as discussões, chamar para o debate, que é o que a gente está precisando fazer nesse momento tão grave que a sociedade brasileira está passando. Obrigada pelas informações. Vale lembrar que aqui no Santa Mônica os docentes podem votar até às 21 horas de amanhã. É com você, Vanessa.
Boa tarde, Vanessa. A votação aqui no campus Santa Mônica da UFA acontece ao lado do Banco do Brasil. Espera-se que até amanhã, em todo o Brasil, vote-se 64 mil professores sindicalizados. Fala agora com o mesário Marco Aurélio. Marco Aurélio, boa tarde. Quantas docentes devem votar na UFA até amanhã? Boa tarde. Nós temos um universo de 1.355 filiados à ADUFO. Nós temos uma expectativa que seja, no mínimo, a gente atinja uns 20% dessa votação, em decorrimento que nós temos duas chapas. Como há disputa, então é possível que nós atinjamos esse percentual de 20%, 30%, né? Depende da mobilização das chapas para convocar os professores. Em relação a como votar, simples, basta o docente sindicalizado com um documento de identificação se dirigir os locais de votação e registrar o seu voto. Muito obrigado pela informação. Vale lembrar que aqui no Santa Mônica os docentes podem votar até amanhã às 21 horas. É com você, Vanessa. Boa tarde, Vanessa. Começou hoje às 9 horas aqui no saguão, próximo ao Banco do Brasil, a votação para a escolha da nova diretoria do Andes. As duas chapas que concorrem são Chapa 1, Andes, Autônomo e de Luta, Chapa 2, Renova Andes. Estamos aqui e vamos conversar com o professor Paulo da Faculdade de Educação, que acabou de votar. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Como a aprovação de redução de gastos do governo federal que atinge a educação pode prejudicar os docentes? Ora, o congelamento dos investimentos para todas as áreas do governo federal seguramente atingirá no campo da educação as universidades públicas. Então esse é um momento muito importante de luta, né? Nós vivemos uma situação anômala no país e isso precisa ser resolvido. E quais mudanças você espera com a nova diretoria? Principalmente um sindicato mais participante, um sindicato nacional que realmente venha influenciar, né, venha a fazer frente a esse momento histórico que nós vivemos, inclusive de um retrocesso aí nos direitos sociais, né? Então que seja um sindicato que atue politicamente no sentido de não só favorecer a nossa categoria, mas a toda a sociedade brasileira. Muito obrigado, Paulo. Obrigado pelas informações. Vale lembrar que aqui no Santa Mônica os docentes podem votar até às 21 horas. É com você, Vanessa. Boa tarde, Vanessa. Nesse momento, aqui no local de votação, o fluxo de docentes é pequeno. De acordo com os responsáveis por coordenar a eleição aqui no campus Santa Mônica, 40 votantes compareceram até agora. São esperados cerca de 690 pessoas até às 9 horas da noite de amanhã. É com você, Vanessa. Boa tarde, Vanessa. Hoje e amanhã acontecem as eleições para a nova diretoria do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o Andes. São esperados os votos de mais de 64 mil docentes sindicalizados entre as duas chapas participantes. Eu estou aqui com Paulo Gomes, professor aposentado do Instituto de Economia e ex-presidente da ADUFO. Paulo, sobre a sua participação da votação, como que o senhor vê a importância dos docentes nessa votação? Boa tarde, Rosângela. Eu vejo como uma importância muito grande, né? E o fato de nós termos duas chapas, nem sempre se apresenta mais de uma chapa nas eleições, eu acredito que vai contribuir bastante para o envolvimento dos professores. E por que esse envolvimento é importante, né? Realizar esse direito democrático que o sindicato, desde a sua fundação, há quase 40 anos, ele cultiva, né? Porque nós estamos numa época que já estamos enfrentando muitas dificuldades e as nuvens são sombrias que estão aí pela frente. Então, sem uma participação efetiva dos docentes na vida do sindicato, no nosso caso aqui, da nossa seção sindical, da ADUFO, fica mais complicado a gente pensar em vencer as batalhas que estão se apresentando aí pela frente, de ataques muito grandes, né,
àquilo que a gente sempre defendeu, que é o ensino público, gratuito e de qualidade. Paulo, muito obrigada pelas informações. Vale lembrar que aqui no Santa Mônica a votação vai até amanhã, às 9 horas. E é com você, Vanessa. Boa tarde, Vanessa. A UFO conta com 1.355 docentes sindicalizados. Eles representam mais de 70% dos professores efetivos. Até o momento, cerca de 40 docentes já votaram no posto de votação disponível neste campus. Vale lembrar que aqui no Santa Mônica, os docentes podem votar até às 21 horas de amanhã. Boa tarde, Vanessa. Converso agora com Célia Rocha, professora do curso de História. Célia, na última eleição, 80% dos professores deixaram de participar da votação. Com 2 chapas concorrendo, aumentou o interesse dos professores? Marcos, eu acredito que sim. Nós estamos aqui desde cedo no campus Santa Mônica, recebendo os professores. Amanhã também tem outro dia de eleição, então eu acredito que a receptividade está sendo muito boa. O fato de ter 2 chapas também já é muito bom, porque há 14 anos o Sindicato Nacional não tinha 2 chapas, era chapa única, não é? E me parece que agora com essa disputa entre 2 chapas, os campos, o debate, a diversidade de ideias e de concepções parece que fica mais aberto, mais possível. E também devido ao momento que nós estamos passando, né? Nós estamos numa fase da sociedade, da política, das políticas públicas para a universidade muito difíceis, né? Todo mundo é fato isso, que nós estamos vivendo um golpe, né? Desde agosto de 2016, esse golpe levou uma série de cortes num orçamento público, né? Então cortes na educação, cortes na saúde, reforma trabalhista, a possibilidade de uma reforma da Previdência que vai sim prejudicar muita gente e em especial os professores das universidades públicas, né? Então eu acho que a categoria está percebendo também esse momento, é o momento da gente se organizar, recuperar e reconstituir os espaços, da gente fazer a política e firmar a nossa luta contra o golpe. Obrigado pelas informações, Célia. Lembrando que a votação continua até amanhã no campus Santa Mônica, às 21 horas. É com você, Vanessa. Boa tarde, Vanessa. Hoje e amanhã, mais de 64.000 docentes sindicalizados ao Andes poderão participar da votação para a nova entidade, da nova diretoria da entidade. O voto é secreto e direto e poderá ser feito nas seções sindicais e secretarias regionais do Sindicato Nacional em todo o país. Neste ano, a eleição conta com 2 chapas. A primeira, Andes Autônomo e de Luta, e a segunda, Renova Andes. Na seção do campus Santa Mônica já votaram cerca de 50 pessoas. Vale lembrar que aqui no Santa Mônica os docentes podem votar até às 21 horas de amanhã. É com você, Vanessa. Boa tarde, Vanessa. Falamos agora com a Arlete, uma das mesárias da eleição. Boa tarde, Arlete. Levando em consideração que o voto não é obrigatório, quantos docentes são esperados entre hoje e amanhã? Os sindicalizados da ADUFO, 687, mas também podem votar os em trânsito, né, os professores que porventura estejam viajando, e também tem um voto separado, que eles podem. Obrigada pelas informações. Vale lembrar que aqui no Santa Mônica os docentes podem votar até às 21 horas de amanhã. É com você, Vanessa. Boa tarde, Vanessa. A eleição começou hoje cedo e cerca de 40 docentes já passaram por aqui. A votação ocorre em todos os campi da UFO e na Escola Básica de Educação, e o mandato tem duração de 2 anos. Vale lembrar que aqui no Santa Mônica os docentes podem votar até às 21 horas de amanhã. É com você, Vanessa. Boa tarde, Vanessa. Após a realização da votação, as comissões eleitorais realizarão a apuração dos votos em cada uma das seções sindicais, nas secretarias regionais do Andes. Elas deverão encaminhar até às 16 horas do dia 12 de maio de 2018 para a sede do sindicato o resultado da eleição na sua respectiva seção sindical. Vale lembrar que aqui no Santa Mônica, os docentes podem votar até às 21 horas de amanhã. É com você, Vanessa.
Boa tarde, Vanessa. Até o momento, 41 pessoas já votaram nessa sessão. As informações são da Comissão Eleitoral do Andes. No momento, não há filas e a votação segue com tranquilidade. Vale lembrar que aqui no Santa Mônica, os docentes podem votar até às 21 horas de amanhã. É com você, Vanessa. Boa tarde, Vanessa. A votação aqui no Campus Santa Mônica acontece ao lado da agência do Banco do Brasil, próximo ao bloco 1A. No pleito, disputam as chapas Andes, Autônomo e de Luta, e a chapa Renova Andes. A computação dos votos e a promulgação dos resultados acontece entre os dias 14 e 16 de maio. A nova diretoria do Andes toma posse no dia 28 de junho em Fortaleza. Vale ressaltar que os docentes podem votar aqui no Campus Santa Mônica até às 21 horas de amanhã. É com você, Vanessa. Boa tarde, Vanessa. Acontece agora, em frente ao bloco 3Q, a eleição para a diretoria do Andes. Até agora, 48 docentes já votaram. As eleições ocorrem em todos os campos da UFO e na ESEBA. Os docentes podem votar até 21 horas de amanhã. É com você, Vanessa. Boa tarde, Vanessa. Ainda acontecem as eleições para o Andes. Cerca de 50 pessoas já registraram seus votos nessa sessão. Neste ano, a eleição conta com duas chapas, a chapa 1, Andes Autônomo e de Luta, e a chapa 2, Renova Andes. Em Uberlândia, as eleições são conduzidas pela Associação de Docentes da UFO, a ADUFO, que é a seção sindical do Andes na cidade. Vale lembrar que aqui no Santa Mônica, os docentes podem votar até às 21 horas de amanhã. É com você, Vanessa.